Você já parou para pensar quantas vezes por dia você faz algo que não quer fazer? Não porque é seu dever, mas porque tem medo do que vai acontecer se você não fizer. O silêncio incômodo, a decepção no rosto da outra pessoa, a sensação de que você vai perder algo, o espaço que tem naquela relação. E então você vai, você faz. Você diz sim quando queria dizer não. Você carrega o que não era seu para carregar. E no fim do dia, você está exausto, exausta, sem saber direito do quê. Porque aparentemente você não fez nada demais. Apenas ajudou. Apenas foi bonzinho. Apenas não quis criar problema. Mas existe algo que ninguém te conta sobre esse padrão. E é exatamente disso que esse vídeo vai falar. Bem-vindo, bem-vinda ao Devagar. Tudo muda. Esse é um espaço criado para quem quer se entender de verdade. Para quem está cansado, cansada de padrões que se repetem e quer finalmente entender o que está acontecendo por dentro. Aqui a gente não vai resolver nada em 5 minutos. A gente vai entrar fundo, com honestidade, sem julgamento. Fica comigo até o final, porque tem uma camada nesse vídeo que pode mudar algo fundamental na forma como você se relaciona com as pessoas. E principalmente com você mesmo, com você mesma. Vamos começar com algo que parece simples, mas que muda tudo quando você entende de verdade. Agradar não é bondade, não sempre. Bondade real nasce de escolha, de querer genuinamente o bem do outro, de ter algo para dar e decidir dar. Agradar compulsivo nasce de outra coisa. Nasce de medo, medo de decepcionar, medo de ser rejeitado, rejeitada, medo de que se você disser não, algo importante vai se romper. E aqui está a diferença que muda tudo. Quando você ajuda a partir da escolha, você sente leveza. Quando você ajuda a partir do medo, você sente um peso que não sabe nomear. E a maioria das pessoas que vive se colocando por último não está sendo generosa, está sendo governada pelo medo, sem perceber. Os estudos sobre comportamento humano mostram algo muito específico sobre isso. Pessoas que cresceram em ambientes onde o amor era condicionado, onde a aprovação dependia de comportamento, onde fazer o certo significava agradar o que os outros esperavam. Aprendem uma lógica emocional muito precisa. Se eu satisfaço, sou seguro, segura. Se eu decepciono, perco. E essa lógica, formada lá atrás, ainda opera hoje nas relações de trabalho, nas amizades, nas relações amorosas, na forma como você responde a pedidos, na dificuldade de dizer não, na culpa que aparece quando você se escolhe. Isso não é personalidade, é padrão. E padrões podem ser trabalhados. Agora vamos falar sobre algo que eu acho fundamental. O custo real de viver se colocando por último. Porque quando você está dentro desse padrão, é difícil ver o que ele cobra. Ele cobra de forma silenciosa, acumulada, não de uma vez, mas com o tempo. O primeiro custo é o ressentimento. Quando você faz por obrigação, quando você cede por medo, quando você carrega o que não é seu, porque não conseguiu dizer não, um ressentimento silencioso vai crescendo, não em relação às pessoas necessariamente, mas em relação à situação. E muitas vezes em relação a você mesmo, a você mesma, por ter deixado, por ter calhado, por ter cedido de novo. E esse ressentimento se acumula e com o tempo começa a afetar relações, a colorir como você vê as pessoas ao redor. Relações que poderiam ser nutritivas começam a parecer drenantes, não porque as pessoas mudaram, mas porque o que não foi dito foi crescendo. O segundo custo é a perda de contato com o que você quer. Quando você passa muito tempo priorizando o que os outros querem, você vai perdendo o contato com o que você mesmo, você mesma quer. Isso parece exagerado, mas é real. As pesquisas sobre identidade mostram que, quando uma pessoa organiza consistentemente as próprias escolhas, em torno das preferências e expectativas dos outros, ela vai gradualmente perdendo acesso às próprias preferências. Porque a musculatura interna de saber o que quer, de confiar no que sente, de tomar decisões baseadas no próprio valor, essa musculatura atrofia. E então, quando alguém pergunta o que você quer, a resposta genuína fica difícil de acessar, porque você passou anos não se perguntando, ou se perguntando, mas não respondendo de forma honesta. O terceiro custo é a autoestima que oscila. Quando o seu valor interno depende da aprovação externa, a autoestima fica frágil, porque ela não está ancorada em algo seu, está ancorada no retorno dos outros. E o retorno dos outros é inconstante. Hoje te elogiam, amanhã não percebem. Hoje estão satisfeitos com você, amanhã precisam de mais. E
cada vez que o retorno não vem, a sua percepção de valor despenca. Isso é exaustivo, porque você está constantemente trabalhando para manter um estado interno estável, a partir de fontes externas que, por definição, não são estáveis. É como tentar encher um balde furado. O quarto custo é a relação consigo mesmo, consigo mesma. Cada vez que você se abandona, cada vez que você engole o que sente, cada vez que você cede quando não queria e não diz nada, você envia uma mensagem interna. Uma mensagem que diz: o que eu sinto não importa o suficiente. O que eu preciso não é prioridade. Eu não confio que posso me defender. E essa mensagem, repetida ao longo do tempo, vai construindo uma relação com você mesmo, com você mesma, que é de abandono. E o que é irônico nisso tudo é que a pessoa que vive se colocando por último geralmente cuida muito das outras pessoas, mas não aplica esse mesmo cuidado a si mesma, a si mesmo. Antes de continuar, eu quero te fazer um convite aqui nos comentários. Me conta uma coisa: qual é a situação onde você mais tem dificuldade de se colocar em primeiro? No trabalho, nas amizades, nas relações amorosas, na família? Me conta aqui embaixo, porque você não está sozinho, sozinha nesse padrão. Eu leio cada comentário. Agora vamos falar sobre o que está por baixo, porque entender os custos é importante, mas entender a raiz é o que muda. Porque algumas pessoas desenvolvem esse padrão mais do que outras. Os estudos sobre apego e desenvolvimento emocional mostram algo muito consistente. Esse padrão tem origem nas experiências formativas. Quando uma criança aprende cedo que sua segurança emocional depende de manter as pessoas ao redor satisfeitas, ela desenvolve uma habilidade muito específica: ler o ambiente, perceber o que é esperado dela e se ajustar. Essa habilidade foi adaptativa naquele momento. Foi uma forma de navegar um ambiente difícil. Mas quando a criança cresce e esse mecanismo continua operando, ele começa a cobrar um preço diferente. Porque o adulto que resulta disso aprende a se relacionar com o mundo a partir de uma pergunta constante: o que essa pessoa precisa de mim? Em vez de o que eu preciso aqui. E essa inversão de estar sempre orientada para fora, em vez de para dentro, é o coração do padrão. Vamos falar sobre algo que parece simples, mas que muda completamente a dinâmica. A diferença entre o não que liberta e o sim que aprisiona. Toda vez que você diz sim para algo que não quer, você não está apenas cedendo naquele momento. Você está construindo uma expectativa. Você está ensinando aquela relação como ela funciona. E com o tempo, essa expectativa se solidifica. E quando você eventualmente tenta colocar um limite, a reação da outra pessoa parece desproporcional, porque para ela, você mudou as regras do jogo. Mas na verdade você nunca deveria ter aceitado essas regras desde o início. O não firme no começo evita uma ruptura muito mais dolorosa depois. Mas isso pressupõe uma coisa fundamental: que você acredita que tem o direito de dizer não. E aqui está onde muita coisa está enroscada. Porque para quem viveu num padrão de agradar durante muito tempo, o não parece um direito, parece um risco, parece algo que precisa ser justificado, explicado, embrulhado em pedido de desculpa. E as pesquisas sobre comportamento assertivo mostram algo interessante: que a necessidade de explicar demais os próprios limites é diretamente ligada à sensação interna de não se sentir legítimo, legítima, de ainda precisar da aprovação do outro para justificar a própria existência. Quem se sente legítimo, legítima por dentro, não precisa de um discurso para sustentar um limite. Pode simplesmente dizer: não posso nesse momento, sem culpa, sem novela, sem construir um caso para se defender. E isso não é frieza, é maturidade emocional. Vamos falar agora sobre algo que aparece muito nesse padrão: a confusão entre generosidade e fraqueza. Existe uma crença muito comum que ser uma pessoa boa significa estar sempre disponível, sempre ceder, sempre entender, sempre colocar o outro primeiro. E essa crença tem uma origem cultural muito forte. Mas os estudos sobre relacionamentos saudáveis mostram o contrário. Pessoas com limites claros constroem relações mais profundas e mais sustentáveis, não relações mais superficiais. Porque quando você tem limites, o que você oferece tem mais valor, porque é genuíno, é escolhido, não é automático. Quando você está sempre disponível, quando nunca diz não, as pessoas ao redor, conscientemente ou não, começam a perceber que você não está
está escolhendo estar lá. Você está apenas respondendo ao que é esperado. E aí acontece algo paradoxal. Quem mais se esforça para ser amado, amada, muitas vezes é menos valorizado, valorizada, porque a presença constante sem limite cria uma presença que é esperada, não uma presença que é apreciada. Vamos agora para algo muito prático. Como começar a mudar esse padrão de forma real, não de uma vez, não de forma dramática, mas de uma forma que seja sustentável. A primeira coisa é desenvolver o hábito de pausar antes de responder. Quando alguém pede algo, antes de dizer sim automaticamente, pause 1 segundo, 2 segundos e pergunte internamente: eu realmente quero fazer isso? Ou estou fazendo porque tenho medo do que acontece se não fizer? Essa pergunta parece simples, mas para quem está acostumada ao sim automático, ela é revolucionária, porque ela cria um espaço entre o estímulo e a resposta. E nesse espaço existe a possibilidade de escolha. A segunda coisa é começar pelos nãos pequenos. Não começa recusando as coisas mais pesadas. Começa com situações de baixo risco. Um convite que você não quer aceitar. Um pedido que genuinamente não faz sentido naquele momento. E observa o que acontece. Observa a reação interna, a culpa que pode surgir, o medo que pode aparecer. E observa também o que não acontece. O mundo não acabou. A relação não se destruiu. A pessoa ao redor não desapareceu. E cada vez que isso acontece, o sistema nervoso aprende um pouco mais. Que é possível, que é seguro, que você sobrevive ao não. A terceira coisa é trabalhar a relação com a culpa. Porque para quem tem esse padrão, a culpa é o mecanismo principal de controle. Quando você vai dizer não, a culpa aparece antes mesmo que você diga. E ela diz: não faz isso. Você vai machucar. Você vai decepcionar. Você vai perder algo. E aqui está algo importante que os estudos sobre emoção mostram. Existe uma diferença entre culpa funcional e culpa condicionada. Culpa funcional aparece quando você fez algo genuinamente errado, quando suas ações causaram dano real e ela serve para orientar o comportamento, para motivar reparação. Culpa condicionada aparece quando você simplesmente se escolheu, quando você colocou suas necessidades na equação, quando você disse não para algo que não queria. E essa culpa não é uma bússola moral, é um condicionamento, é o eco de uma aprendizagem antiga, que diz que suas necessidades são menos importantes. E reconhecer essa diferença não elimina a culpa imediatamente, mas cria a capacidade de não ser completamente governada por ela. A quarta coisa é começar a honrar a própria palavra. Uma das formas mais poderosas de reconstruir a relação com você mesmo, com você mesma, é cumprir o que você promete a si mesmo, a si mesma, não às outras pessoas, a você. Quando você diz: vou descansar hoje, e descansa. Quando você diz: não vou responder fora do horário, e não responde. Quando você diz: preciso de tempo sozinho, sozinha, e toma esse tempo. Você está enviando uma mensagem diferente. Uma mensagem que diz: o que eu preciso importa. E essa mensagem, repetida ao longo do tempo, começa a reconstruir a autoestima, de dentro para fora, não baseada na aprovação dos outros, mas baseada na sua própria consistência, na sua capacidade de se cuidar. A quinta coisa é entender o que a sua energia tem a ver com seus limites. Existe uma equação simples que muitas pessoas não percebem. Toda vez que você diz sim para o que te drena, você está dizendo não para algo que te nutre. Toda vez que você cede à demanda de alguém, você está retirando recursos de algo ou alguém que também precisava, inclusive de você mesmo, de você mesma. Energia não é infinita, e quando ela é distribuída de forma desorganizada, quando vai para qualquer direção que aparece, ela não sobra para o que realmente importa. Os estudos sobre autorregulação emocional mostram que pessoas com limites mais claros têm mais energia disponível para as relações que escolhem priorizar, porque elas não estão constantemente vazando energia para tudo ao redor. E essa energia disponível muda a qualidade do que elas oferecem, não a quantidade, a qualidade. A sexta coisa é reconhecer a diferença entre presença e disponibilidade. Estar presente em uma relação é muito diferente de estar constantemente disponível. Presença é qualidade, é atenção real, é interesse genuíno, é cuidado que vem de um lugar cheio. Disponibilidade constante é quantidade, é estar lá porque não sabe ou não consegue não estar.
E paradoxalmente, quem está constantemente disponível, muitas vezes está muito pouco presente. Porque a presença real exige que você esteja carregado, carregada, que você tenha algo para oferecer. E alguém que nunca se recarrega, que nunca se preserva, que nunca cria espaço para si mesmo, para si mesma, vai progressivamente oferecendo menos, mesmo estando sempre lá. A sétima coisa é trabalhar a identidade interna. Uma das raízes mais profundas do padrão de agradar todo mundo é a ausência de um centro interno sólido. Quando você não tem clareza sobre quem você é, sobre o que você valoriza, sobre o que você não negocia, qualquer pressão externa tem muito mais poder sobre você, porque não há um eixo interno que resiste. Construir identidade interna é um processo gradual. Começa com perguntas simples. Que tipo de pessoa eu quero ser? Não o que os outros esperam. O que eu genuinamente quero. Que valores quero que orientem as minhas decisões? O que estou disposta a defender, mesmo quando é desconfortável? O que não estou disposta a negociar, mesmo quando há pressão para negociar? E quando você tem respostas para essas perguntas, mesmo que parciais, mesmo que ainda incompletas, você tem algo para voltar quando a pressão vem. Um eixo. A oitava coisa é entender o que acontece com o valor quando ele depende da validação. Quando o seu senso de valor depende do que os outros pensam de você, você está construindo sobre um terreno instável, porque os outros são variáveis, são inconstantes. Hoje te reconhecem, amanhã não percebem, hoje estão satisfeitos, amanhã tem novas expectativas. E se o seu valor oscila com isso, você está num ciclo que nunca termina, porque por mais aprovação que chegue, ela nunca é suficiente, porque a necessidade que ela tenta suprir não é uma necessidade de aprovação, é uma necessidade de valor interno. E valor interno não vem de fora, vem da consistência consigo mesmo, consigo mesma, da integridade entre o que você acredita e como você age, da capacidade de se ver com honestidade e ainda assim se respeitar. Antes de encerrar, eu quero ficar aqui com você por um momento, porque tem algo que precisa ser dito. Mudar esse padrão não é fácil, não é uma decisão que você toma hoje e amanhã está tudo diferente. É um processo, e nesse processo vai ter momentos onde a culpa vai voltar, onde o medo vai parecer mais alto, onde você vai ceder de novo, onde vai se encontrar no mesmo lugar. E a forma como você trata esses momentos é o que define se o processo continua ou trava. Se você usa cada recaída como prova de que não vai mudar, você alimenta o padrão. Se você usa cada recaída como informação, como dado, o que esse momento me ensina sobre onde ainda preciso trabalhar, você continua crescendo. O desenvolvimento emocional não é linear, é cheio de avanços e recuos, de dias claros e dias pesados, mas a direção importa mais do que a velocidade. E cada vez que você para e se pergunta, fiz isso porque quero ou porque tenho medo, você já está fazendo algo diferente. Você não é bondoso, bondosa demais. Você está carregando algo que foi aprendido. E o que foi aprendido pode ser trabalhado. Se algo do que foi falado aqui chegou em você, eu quero te convidar para algo. O método Devagar, Tudo Muda é um caminho de desenvolvimento emocional, criado para quem quer entender de onde vêm esses padrões, para quem quer trabalhar as feridas que ainda influenciam as escolhas de hoje, e para quem quer construir uma relação mais sólida consigo mesmo, consigo mesma, não em um fim de semana, mas de forma real, de dentro para fora. O link está na descrição. Quando você estiver pronto, pronta, ele vai estar lá. E se esse vídeo tocou em algo dentro de você, se você se reconheceu em algum momento, se inscreve no canal, porque aqui toda semana tem conteúdo que vai na direção do que você está buscando. Não é motivação, é entendimento, não é pressão, é acolhimento. Ativa o sininho e eu te vejo no próximo vídeo. Devagar, tudo muda.